vez com uma flacidez, né, na região dos olhos mais acentuada. Então, acaba que ela realiza esse tipo de cirurgia não só para o fim estético, mas também para uma melhora e uma qualidade de vida melhor. Tem algumas pessoas que elas tendem a ter a pálpebra inferior bem flácida também. Então, quando ela vai realizar esse tipo de cirurgia, é um tipo de cirurgia que o próprio médico já vai falar, ó, não, você vai ter que realizar também a inferior, mas normalmente a mais comum é a técnica de blefaroplastia superior, tá? Aqui em cima, onde a pelezinha ela vai caindo e vai atrapalhando esse campo, né, de visão. Quando a pessoa realiza esse tipo de cirurgia, é um tipo de cirurgia que dá uma rejuvenescida muito grande. Porque quando essa pele está em excesso, as pessoas percebem muito, incomoda bastante. Então, quando você tira, tá, essa pele em excesso, você vai ter um rejuvenescimento rápido. É uma cirurgia que ela tende a ter uma recuperação rápida também, tá? Fica bem inchado, bem sensível, mas a tendência é a pessoa ela ter uma recuperação muito rápida daquela cirurgia. Quando a pessoa ela tem um excesso de pele na região, é uma pessoa que sente, né, uma aparência mais cansada, mais envelhecida, mais prostrada, realmente pelo efeito dessa pele, dessa caída da pele. Então, quando a pessoa ela faz esse tipo de cirurgia também, ela tem uma aparência muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais rejuvenescida, porque realmente é uma cirurgia muito bacana e que traz vários efeitos positivos para o paciente. Temos dois tipos de cirurgia de blefaroplastia. Nós temos a cirurgia de blefaroplastia em relação à pele, retirada da pele, mas durante esse tipo de cirurgia também, nós temos a retirada da gordura. Quando que o cirurgião vai fazer a retirada de gordura? Quando for um paciente que tem ali um depósito acentuado de gordura localizada na região dos olhos. Então, ele vai fazer essa avaliação, onde ele vai perceber se é mais, né, tecido cutâneo, flácido ou é mais gordura. Se a pessoa tiver os dois, o cirurgião plástico vai fazer só uma cirurgia. Então, ele vai tirar, né, aquela camadinha de gordura da região. Tem umas pessoas que têm essa pálpebra inferior bem caída, com uma sensação de uma bolsa. A cirurgia de blefaroplastia, ela também vai atuar nessas bolsas, tá? Retirando essa camada de gordura e retirando um excesso de pele. Então, vai retirar o excesso de gordura do local, o excesso de pele e, posteriormente, vai realizar uma cirurgia, né, bem na linha dos olhos. É uma cirurgia que ela fica muito delicada. Normalmente, essa cirurgia, né, ela vai tratar pele frouxa ou flacidez, né, que vai criar, né, as dobrinhas ali, vai incomodar demais o cliente, porque vai atrapalhar no contorno da face, né? Então, a blefaroplastia é um tipo de cirurgia que a gente tem que fazer, né, nos casos extremos, quando o paciente ele tem ali uma lesão ou uma flacidez acentuada. As bolsas, tá, gente? Sobre os olhos, normalmente elas são corrigidas. Tem alguns pacientes que têm essas bolsas exageradas. Então, caso o cliente, né, o paciente, ele tem ali só um excesso de bolsa de gordura, mas incomoda, o cirurgião, ele pode sim realizar essa cirurgia com esse objetivo, tá bom? A cirurgia de pálpebras inferior pode corrigir queda das pálpebras inferiores, foi o que a gente falou aqui nesse slide. É um tipo de cirurgia que é realizada em uma certa idade,
Como? A terceira idade é um público, né, bem indicado para esse tipo de cirurgia. Então, a gente tem sempre que ter a ciência que os pacientes muito novos não são indicação para esse tipo de cirurgia. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, pessoas novas de 30 a 35 anos, elas gostam de fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque dá uma rejuvenescida, tira o excessozinho mínimo de pele dessa região, né, orbicular. Só que é uma cirurgia, um corte, é mais invasivo, né? E à medida que você vai tratando ali, vai fazendo cirurgia no local, você também vai trazendo outros efeitos não tão agradáveis, como a própria cicatrização. Mas a gente ainda vê, sim, alguns cirurgiões plásticos fazendo esse tipo de cirurgia para pessoas novas, mas é o tipo de cirurgia que é muito indicado para a terceira idade e não para as pessoas novas. Temos aqui, gente, vou puxar um ganchinho, que a gente não vai falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o jato de plasma na região das olheiras, tá? Nessa região das pálpebras. Vocês já fizeram ou vocês já viram um resultado muito bacana em relação a ter contato com alguém que já tenha feito? Me responde isso no WhatsApp. Jato de plasma, gente. Flávia, quem que você conhece? Jato de plasma? Ninguém nunca fez, gente? O jato de plasma é um eletrocautério que ele tem como objetivo várias finalidades, e uma delas é a retirada excessiva de flacidez dessa... Ah, legal, Flávia. Ah, vocês já tiveram um curso de jato de plasma, né? Então, o jato de plasma é um procedimento que pode ser usado para blefaroplastia. Ela é nomeada como blefaroplastia sem corte, tá? Onde nós, esteticistas, podemos atuar sim. É um procedimento que incha bastante, causa uma irritação, então traz um pouquinho de insegurança para algumas pessoas, tá? Durante o início dos atendimentos. E também a gente tem que ter sempre uma avaliação bem feita em relação ao fototipo, em relação à aparência mesmo do local, ao tipo de flacidez, para a gente saber se a gente vai ter um bom resultado ou não. Essa técnica de blefaroplastia sem corte é uma técnica muito legal, que tem um resultado muito legal, só que tem que ser realizada uma avaliação bem feita. Porque se você não avalia de uma forma correta o seu paciente, você vai gerar efeitos contra, tá, do que você precisava, como manchar, né, mancha de acromia, que é a mancha branca, que é quando você faz uma pessoa de fototipo alto, uma hipertrofia, tá, então uma queloide, ou alguma cicatrização com má formação, né, por falta de uma avaliação legal, um tipo de cliente, paciente que não aguenta,
este processo de um tratamento mesmo ali da região dos olhos, porque incha muito, muito, muito. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas nós, esteticistas, podemos sim atuar. Claro que deve ser feito um curso bem feito para a realização dessa técnica. Mas é um tipo de tratamento que vai auxiliar super em uma pessoa nova, né? Em vez dela fazer o corte, a gente vê, né, que é uma caída pequena ali na região da pálpebra, a gente pode sim fazer a blefaroplastia sem corte e, né, levar ao cliente um tratamento, um resultado muito legal e sem uma cirurgia muito agressiva. Sobre a entrevista, quando o paciente chegar na clínica, né, no consultório médico, com certeza um bom médico vai fazer uma boa avaliação. Tem que ser feito, gente. Essa região dos olhos são regiões mais sensíveis, que nós temos que ter muito cuidado na hora de trabalhar essa área. Então, cuidado com isso, tá? Uso atual, né, de medicamentos, o médico vai perguntar se a pessoa está usando alguma vitamina, algum anticoncepcional, algum remédio hormonal, algum álcool, drogas, porque essa área, ela tem que ter uma cicatrização muito bem feita. Não é que uma abdominoplastia não tenha que ter uma cicatrização boa, uma cicatrização bem feita. Só que na região dos olhos é uma parte que está totalmente exposta. Então, o cirurgião ele tem que ter ali uma destreza na mão para realizar o corte muito forte, né? Muito boa. Porque se ele faz um corte errado, ou então se ele atinge, né, uma camada errada, na hora da cicatrização pode haver interferência sim. E o objetivo de um médico cirurgião plástico que faz cirurgias de blefaroplastia, ele tem como objetivo fazer essa cirurgia fininha, tá? Uma cirurgia que você quase que não percebe ali. Tanto dessa região superior quanto a região inferior. É interessante também perguntar ao paciente se ele já fez algum tipo de cirurgia, quanto tempo que tem, tá? E esse tipo de pergunta o profissional ele sempre vai fazer. Depois que o profissional realizar toda a anamnese ali com o paciente, ele vai começar a fazer o quê? Atingir a expectativa do paciente à medida de possível, tá? Então, ele vai fazer essa entrevista, ele vai perguntar qual que é a expectativa dele, o que ele pensou, tá? Quanto que a pessoa pensou de tirar ali da pálpebra, isso é muito importante, porque algumas pessoas, elas chegam querendo tirar aquela região toda, tá? E muitas vezes, na terceira idade, não tem como. Por quê? Se ele tira, às vezes, ali o excesso, tá? Total, pode acontecer pitose da célula, que é pitose ocular, que é como se eu tivesse tirado um pouco mais de pele e ficado com essa área bem para baixo. Ou então, quando eu fechasse o olho, meu olho não fechasse. Então, isso chama pitose, tá? E nas avaliações de estética facial, normalmente a gente avalia o paciente se ele tem pitose ocular. Isso pode acontecer com a cirurgia plástica. E aí, depois, caso isso aconteça, nós esteticistas podemos entrar nessa área realizando o endermo na área dos olhos. Para quê? Para causar um pouquinho mais de flacidez para os olhos conseguirem fechar. Então, pensa, uma pessoa fazendo esse tipo de cirurgia para ficar mais bonito, e aí a pessoa vem e dá uma pitose no olho, a pessoa não consegue fechar o olho, então ela fica com o olho bem abertinho. Olha que coisa constrangedora. Então, normalmente, o médico, na entrevista, ele vai orientar, tá? Sobre os requisitos, os parâmetros de retirada da pele e também descobrir qual é a expectativa desse paciente para sempre passar para ele a realidade da situação, tá? E ali alinhar e ele vai fazer passar essas informações até a ponto que fique bem claro
para a pessoa. E o pós-pré-operatório? No pré-operatório, como toda cirurgia, a pessoa vai fazer o risco cirúrgico, né? Todos os exames de sangue, e ela vai fazer a avaliação médica posterior a isso. Antes da cirurgia, os médicos, eles pedem, né, a paciente para utilizar alguns medicamentos, alguns, né, indicam os antibióticos, outros indicam medicamentos para cicatrização, já indicam ali os pacientes os medicamentos que eles vão usar depois, né? E a hidratação da área, muito interessante também. Antes da cirurgia, o médico vai orientar a pessoa a ter uma alimentação mais saudável. Nós sabemos que a alimentação, ela está totalmente relacionada com o hábito saudável. Então, a pessoa, ela vai ali, né, perguntar como que é o seu hábito de vida, se você fuma, se você bebe, o médico já vai orientar vocês a não realizar, orientar ao paciente a não realizar esse tipo de hábito, para não interferir na cicatrização. O fumante, ele tem uma reação de vasoconstrição. Vocês já ouviram falar disso? Eu acho que eu já falei isso com vocês. Sim, pois é. O fumo, tá? O tabagismo, ele vai fazer uma vasoconstrição, então ele vai fechar, tá? A nossa passagem ali do nosso sangue, do nosso oxigênio. Então, vai ter uma reação diminuída na hora da cicatrização. Então, se é uma pessoa fumante, o médico vai orientar, olha, você tem que parar de fumar, porque senão a gente vai ter uma má cicatrização do local, esse não é o nosso objetivo. Então, uma orientação do pré-operatório também é parar de fumar e beber antes da cirurgia. Evitar tomar aspirinas, anti-inflamatórios, porque esse tipo de medicamento vai atrapalhar no sangramento, tá? Na cicatrização da lesão. Então, ele vai pedir também para fazer evitar esse tipo de medicamento. Depois disso, a pessoa, né, ela vai estar preparada e ela vai fazer a cirurgia. Como que é a cirurgia, gente? A cirurgia, ela vai ter essa primeira etapa de anestesia. Primeiro, anestesia local e depois anestesia geral. Então, a etapa 1, né? As opções incluem sedação intravenosa ou anestesia local, geral. Seu médico irá recomendar a melhor opção para você. Normalmente, eles dão uma sedação ali geral, tá? Não sei se hoje está sendo realizada dessa forma, mas era muito utilizada nessa forma de anestesia geral. A etapa 2 é a incisão, é o corte. E antes de realizar o corte, é onde vai estar sendo ali desenhado qual que vai ser o local que vai estar sendo retirado, o excesso de pele, qual que vai ser o local, né, que ele vai ali dar o ponto. Então, ele vai fazer todas as medidas nos dois olhos para ficar bem simétrico. Então, é uma cirurgia que é muito delicada, tá? E ele vai fazer ali com muito cuidado aquela marcação. Então, sobre a incisão. As linhas de incisão da cirurgia de pálpebra são planejadas para deixar as cicatrizes bem escondidinhas, né? Bem escondidas, dentro das estruturas naturais da região das pálpebras. A queda da pálpebra superior pode ser corrigida através de uma incisão na prega superior, aqui, permitindo o reposicionamento dos depósitos de gordura, né, que foi o que eu falei com vocês. Se a pessoa ela tem um excesso de gordura nessa região interna dos olhos, o cirurgião vai igualar, ele vai retirar o que tem que ser retirado, tá? Sempre com muita cautela. A contração dos músculos também e dos tecidos e a remoção do excesso de pele. Tem algumas pessoas que na musculatura orbicular tem uma queda, tá? Então, o médico também pode estar costurando ali para o músculo voltar, igual ele estava bem firme ali. A pálpebra inferior, de baixo,
pode ser corrigida por uma incisão logo abaixo da linha inferior, é aqui, ó. Dos cílios. Através dessa incisão, o excesso de pele nas pálpebras inferiores é removido. Uma incisão transconjuntival adultada dentro da pálpebra inferior é uma técnica alternativa para corrigir imperfeições da pálpebra inferior e redistribuir ou remover o excesso de gordura. De novo, vamos pensar em uma pálpebra inferior, uma bolsa de gordura. O médico vai abrir, vai descer a nossa pelinha, ele vai ali, né, fazer uma lipozinha, mini lipo, onde vai retirar aquela célula de gordura e vai voltar, né, com a pele, tirando o excesso dela. A etapa 3, ele vai fechar as incisões. Então, as incisões na pálpebra normalmente são fechadas com suturas removíveis ou absorvíveis, tá? Não é ponto neste caso. Adesivos da pele. O cirurgião pode usar o peeling químico ou laser para remover a coloração das pálpebras inferiores. Isso aqui é com o tempo, tá? O médico ele vai chegar, ele vai ali esperar o processo de cicatrização da cirurgia. Então, se teve uma reação, né, não tão legal da cirurgia, ele vai remover através do laser ou do peeling químico. Só que a pele tem que estar ali cicatrizada. E o passo 4 é os resultados, né? Que normalmente o resultado da cirurgia vai aparecer depois, né, gradualmente, né, à medida que o inchaço e o hematoma eles vão saindo. Como eu falei com vocês, esse tipo de cirurgia tem uma recuperação muito rápida. Então, mais ou menos aí 1 mês, a pessoa já está ótima, tá? Claro que vai variar de um paciente para o outro, mas normalmente tem um resultado muito legal. Nós temos aí uma foto, gente, onde a gente consegue perceber e visualizar como que é legal a cirurgia, né? Essa primeira foto, a gente consegue perceber que a pessoa, né, ela retirou a pálpebra superior, a flacidez da pálpebra superior e inferior. E olha como que dá uma rejuvenescida no local, no olhar, deixa a pessoa mais alerta, né, mais vitalizada, né? Normalmente, quando a pálpebra, ela é mais caidinha, dá uma sensação que a pessoa é triste, né? Por quê? Porque tem aquela caída ali. Então, quando a pessoa faz um tipo de cirurgia dessa, tem um resultado muito bacana, é muito legal. E na segunda foto ali, né, nós conseguimos visualizar na lateral ali também a retirada da pele, né, da pálpebra. E os riscos da cirurgia, gente? Cicatrizes, né? A primeira que a gente vai falar. As cicatrizes, elas são vilãs desse tipo de cirurgia. Porque se a gente faz uma cirurgia onde nós trabalhamos ali a retirada de excesso de pele abdominal, se a cirurgia ela não é tão legal em relação à cicatriz, está escondido, né? A pessoa ela põe um biquíni mais alto, né? Ou uma lingerie, ela consegue ali sim tampar aquela região. Agora, se é uma cicatriz na região das pálpebras, fica um pouquinho mais complicado, né? Porque tá no olho, né? O primeiro contato que a gente tem com uma pessoa quando a gente vai conversar é realmente olhar nos olhos. Então, isso aqui é um pouquinho mais complicado. Mas tudo é avaliado e claro que a gente não consegue saber com precisão como que vai ser a cicatrização da pessoa. Mas por isso que na entrevista o paciente ele é muito indagado, muito questionado para saber ali como que vai ser um resultado, né? Em relação à saúde dele. Como o próprio fumo. Uma pessoa que ela fuma bastante, ela não é um paciente ideal, né? E favorável para esse tipo de cirurgia. Porque a cicatriz, ela vai custar cicatrizar, vai ficar feia. Pode dar, né, o hipo ou hiper cicatrização ali
e vai ficar com uma cicatrização não tão legal pelo hábito dela. Então, por isso que o médico ele é muito preciso em relação à entrevista. O risco da cirurgia é visão embaçada ou temporariamente prejudicada pela agressão mesmo da cirurgia, tá? É um risco bem grande, está muito pertinho ali. Olhos secos, devido, né, ao fechar e abrir os olhos, se o corpo estava acostumado com uma coisa, de repente você tira, pode sim ter uma falta de lubrificação. Além disso, tem o fator pitose, vocês lembram que é a caidinha dos olhos? Então, pode ser também por isso. Imagina a pessoa deu uma pitose, tá? Ela fechou o olho, ela não conseguiu fechar o olho direito. Então, ali vai sempre estar precisando de uma lubrificação, tá? Por quê? Porque não está totalmente vedado o olho. Sangramentos e hematomas podem acontecer. A gente fala que é sangramento e hematoma permanente, tá? Que eles ficam por muitos tempos ali. Se a pessoa ela recupera em 1 mês, ela vai ter uma recuperação muito lenta em 4, 5 meses. Isso vai de acordo com a fisiologia do corpo da pessoa. Má cicatrização, de novo, né? Como a gente estava falando da cicatriz, a gente fala também aqui sobre a má circulação, tanto da cicatriz quanto a cicatrização de edema, do sangue, né? Fica ali com um hematoma constante. Então, tudo que tem a ver com a reparação da cirurgia, que demora, que é lento, ou então que não esteja ocorrendo num prazo correto, nós vamos falar que é uma má circulação. Acúmulo de líquido, seroma, não é no caso edema. Seroma é uma quantidade de edema bem maior, com um conteúdo mais amarelado, que pode sim estar infeccionado. Então, se a pessoa dá um seroma, o médico vai ter que drenar, tá? E drenar seroma não é nada legal. Ele vai ter que fazer um ponto, tá? Ali ele vai ter que realizar uma punção. E uma punção na área dos olhos não é tão legal, mas se a pessoa desenvolve um seroma nessa região dos olhos, vai sim que ter que passar por este processo, porque o seroma ele tem que ser eliminado. Hoje em dia, a gente tem uma técnica muito utilizada como a ozonioterapia. Vocês já ouviram falar da ozonioterapia? Quem mais, gente, já ouviu falar sobre a ozonioterapia? Qual tipo de ozonioterapia vocês acham que eu estou falando? Como que é a aplicação dela? Alguém? Exatamente, com a agulha. Quem mais? Era essas mesmo que vocês estavam falando? Uma técnica muito nova, né, gente, na área da estética. Ninguém mais? Como diz, né, a Alice ali, é uma técnica que tem como perfuração e encaminhamento de ozônio, tá? Exatamente isso. Não é a técnica de ozônio que nós usamos como vapor de ozônio e alta frequência. É uma técnica bem diferente, onde acontece ali a aplicação, né, de uma agulha e vai injetar um ozônio naquele local. Claro que nós vamos fazer isso quando o médico solicitar, mas normalmente em blefaroplastia, por ser uma área ali, né, com uma sensibilização maior, bem delicada, uma cirurgia também muito delicada, normalmente o médico mesmo, ele já realiza esse processo de ozonioterapia no consultório dele. Qual que é o problema de uma pessoa dar seroma? O seroma ele atrapalha a cicatrização e ele abre os pontos. Então, por isso que tem que ser muito rápido, porque senão a pessoa ela vai abrindo, não vai conseguir cicatrizar
e tem que retirar o seroma de qualquer jeito. Então, por isso que normalmente a pessoa chega e já retira o seroma. Dormência e outras alterações e sensibilidade na pele. Quando nós temos ali uma cirurgia, um corte, tá? Seja ele qual for, nós conseguimos, durante esse corte, fazer uma remoção temporária ou permanente de nervos. A pessoa corta e aí é por isso que ela tem essa sensibilidade local. Por quê? Porque você danificou o sistema nervoso. Mas, à medida que vai passando, provavelmente a pessoa ela vai voltar ali com a sensibilidade daquele local. Temos também como risco da cirurgia o anestésico, né? Porque toda anestesia ela tem sim um perigo e tem artigos científicos que até falam que a anestesia é a maior causadora de mortes, de óbitos em cirurgias plásticas. Então, se uma pessoa ela vai colocar um silicone, uma prótese, a probabilidade dela falecer ali não vai ser pela prótese, né, em si. Claro que pode acontecer, mas é muito raro. Mas sim pela anestesia que ela tomou. Então, um risco, né, da cirurgia é o risco anestésico. Disfunção na pálpebra envolvendo posição anormal, pele solta da pálpebra ou frouxidão anormal da pálpebra inferior, podendo coexistir flacidez na testa e outras estruturas da sobrancelha. Então, vamos por parte. Essa primeira parte que eu li para vocês, da frouxidão, né, da parte inferior, é ptose. Aqui também nós podemos dar ptose, ou então pode acontecer ali algum risco que vai fazer o nosso olho não fechar e aí causar frouxidão daquela região. Então, a pessoa ela começa a não ter força para ela conseguir abrir os olhos. Então, ela pode acontecer isso também durante esse processo de risco da cirurgia. Dor permanente, que pode, né, demorar um pouco para sair, mas vai chegar uma hora que a pessoa ela vai parar de sentir dor. É uma cirurgia que ela causa ali uma irritação e um nervosismo da parte do paciente, porque os olhos vão ficar bem inchados. Então, a pessoa não vai conseguir abrir o olho, não vai conseguir enxergar direito, vai sentir uma pressão na área ocular. Então, é um pós-operatório mais chato, que a pessoa ela tem que ter um pouquinho de paciência ali. Ela pode ter uma descoloração da pele ou inchaço, exatamente por falta de circulação, por excesso de sangue, né? Aquele pigmento de homociderina, que é um pigmento do sangue, que faz causar ali uma mancha no local, até porque os nossos olhos são uma parte bem irrigada. Então, pode causar também um risco ali de descoloração. Mas também, provavelmente, depois que passar por este processo, ela vai voltar à pele normal. Então, vamos continuar aqui, gente, da parte de fios de suturas que podem espontaneamente emergir na pele, tornando-se visíveis ou produzir irritação que exijam sua remoção. Alguns médicos podem colocar a sutura, mas também é feita uma avaliação ali para saber se é um tipo de paciente que vai ter necessidade. Trombose venosa profunda, complicação cardíaca e pulmonar, como toda cirurgia plástica, como todo tipo de cirurgia, tá? Isso aí são fatores que podem ocasionar complicações de cirurgias gerais. Possibilidade de cirurgia revisional, pode ser que uma pálpebra tenha ficado legal, a outra ficou muito ruim, então a gente vai ter que refazer, vai ter que dar o retoque, né, normalmente falado. E pode acontecer a perda da visão, exatamente pela área, pelo tipo de cirurgia, pela pressão ocular. Então, é uma cirurgia muito delicada, que o médico ele tem que ter exatamente uma destreza ali na mão muito boa e um conhecimento muito bom para realizar essa técnica de blefaroplastia.
Nós temos ali, então, no pós-operatório, né? A prescrição do medicamento que a pessoa ela vai usar, ela pode começar a aplicar no pós-operatório com uma forma tópica ou com uma forma oral. Normalmente, os médicos já passam a forma oral, até porque ocorre uma sensibilização muito grande na área dos olhos. Então, imagina vocês com o olho todo inchado aí, todo vermelhão, com edema, com uma pressão gigantesca, e ainda tem que passar uma pomada. Então, incomoda bastante e, normalmente, o médico ele já indica um oral. Mas, qualquer coisa, né, ele pode também somar com um produto tópico. Uso de pomadas lubrificantes, tá? Tanto nessa parte em volta, quanto ocular, também pode causar ali uma sensibilização, a pele ela repuxa muito, então esse é um tipo de produto que é indicado. Pode indicar compressas frias no local para evitar o edema, melhorar a cicatrização. E, em alguns casos, os olhos podem ser cobertos com gaze, tá? Caso seja um olho ali que realmente não está cicatrizando bem, não está indo muito legal, aí o médico vai pedir para as pessoas, né, que acontecerem esse tipo de complicação, digamos assim, no pós-operatório, do médico entrar com uma vedação desses olhos. Pode haver irritação nos locais das incisões, cicatriz, gente. Cicatriz é muito complicado. Você cortou o local, você está obrigando o seu corpo a juntar de novo. Então, tem que ter muita paciência neste ponto e neste momento da cicatriz, tá bom? Eu vou colocar para vocês, como próximo slide aí, o nosso procedimento cirúrgico da nossa aula. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, viu, Júlia? Assiste o vídeo. Depois que vocês assistirem esse vídeo da blefaroplastia, nós vamos dar um intervalo, tá bom? Vai ser mais ou menos umas 8h30. Nós vamos dar um intervalo de 20 minutos. Então, 10:50 nós vamos voltar, tá bom? Esse intervalo é com orientação da instituição. Nós temos que parar. Nós não podemos levar, tá? Emendar essa aula. Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Eu vou passar o link para vocês no chat que a gente está conversando. E daqui a pouquinho a gente conversa mais.